Graças e paz a todos. Há muitos anos atrás, lá no Rio de Janeiro, a minha mãe tinha uma vizinha, uma serva do Senhor, uma crente, né, em Cristo, que ela tinha um filho que também era convertido. Só que ele fazia um trabalho incrível lá, na comunidade, lá, na boca de fumo da comunidade. Ele, uma vez por semana, ia lá e pregava ali para aquelas pessoas, né, fazia um culto ali. E é uma coisa até assim, incrível, né? Que a gente até não acredita nisso. Mas ela me contou como é que começou esse trabalho, essa obra dele. Ele fazia parte daquele grupo lá, né? Ele tinha começado desde pequeno. E mesmo ela procurando criar ele assim, nos caminhos do Senhor, ele foi para essa vida e foi crescendo ali dentro daquele grupo e até se tornar um segurança de lá. E teve uma noite que teve uma invasão lá na comunidade, no morro. E durante a noite teve assim um tiroteio muito intenso, né? E ela passou a noite ali orando, de joelhos, por ele. E quando ele chegou em casa, ela ainda estava orando em voz alta. E ele ouviu que ela não estava pedindo só que Deus o guardasse, o livrasse da morte. Mas que se ele não fosse sair daquela vida, que o Senhor mandasse uma bala que o levasse, né? Porque ela não aguentava mais ver ele naquela situação. Isso assim impactou muito a vida dele, porque era só os dois. Ele não tinha pai. Ele sabia que ela o amava muito. Ela dedicou toda a vida dela para ele, na criação dele. Ele não tinha dúvida, né, do amor da mãe dele. Então, quando ele escutou aquilo, a própria mãe desejando até a morte dele, para que ele saísse daquela vida, ele ficou realmente muito impressionado. E procurou saber mais, né, das coisas de Deus, que Deus era esse que ela servia, e acabou se converteu, entregou a vida dele para Cristo. E a mãe dele queria que, lógico, que ele não voltasse para ali. Mas ele sabia, né, que quando você está nessa vida, você só tem dois caminhos. Você só tem duas possibilidades de sair de lá. Uma é ir preso, ou outra é o cemitério, né, no caixão. Quando você vai preso, você ainda continua trabalhando para eles. E morto, acabou, não tem mais jeito. Então ele resolveu voltar lá, conversar lá com o ex-chefe dele. E ela ficou muito preocupada, né, achando que eles poderiam matar ele. E ele foi lá e falou para ele: olha, eu me converti, eu sou um servo de Deus agora, e não posso servir a dois senhores. Então não posso mais trabalhar para vocês, porque agora eu sirvo ao Senhor Jesus. A primeira reação ali daquele homem foi mandar matar ele, né? Mas como ele também tinha crescido junto ali na comunidade, ele ouviu, né? Deixou ele falar. E ele expôs ali, né, a situação e acabou convencendo aquela pessoa, né, a não matá-lo ali. Mas aquele homem pôs ali uma condição para ele. Que ele voltasse lá uma vez por semana e pregasse para eles lá, para ele ver se ele realmente era convertido, né? E assim foi. Então isso já tinha alguns anos, e ele já tinha conseguido até tirar alguns rapazes daquela vida lá. Quer dizer, uma coisa assim incrível, né? Inimaginável, né? Como é que o Senhor age, né? E eu já contei essa história para um grupo de irmãos da igreja, e alguns deles ficaram assim até indignados, né? Como é que a palavra de Deus pode ser falada, pregada dentro da boca de fumo? Só que eles esquecem que o Senhor Jesus, ele ia atrás dos pecadores, né? Ele convivia com pecadores, né? Com ladrões, com prostitutas, né? Tanto é que ele foi comer na casa de Zaqueu, que era um ladrão, ele roubava as pessoas. Zaqueu se converteu e se propôs até a devolver, né, o dinheiro em dobro daquele dinheiro que ele tinha roubado de alguém. Então, porque o próprio Jesus já falou, ele veio para os pecadores, ele não veio para os bonzinhos, né? E quem precisa de médico são os doentes, né? Não são os sãos. Né? Então a palavra de Deus tem que ser pregada a todo instante, em todo lugar. E esse homem, esse jovem, não era nem uma pessoa de idade, ele nos mostra que quando você tem assim, uma conversão genuína, verdadeira, né, você é uma nova criatura, você muda de vida totalmente. Aqui também na nossa cidade, na nossa congregação, teve um caso, tinha uma pessoa que tinha trabalhado assim muitos anos, né, num comércio grande. E ele se converteu também, entregou a vida dele para Cristo. Então ele procurou o patrão dele e falou: patrão, eu trabalho aqui muitos anos para o senhor, eu agora me converti, sou um crente, e eu quero confessar ao senhor que eu já roubei o senhor aqui.
já furtei, né? Foi nada de muito valor, mas eu furtei, eu roubei o senhor. E eu queria devolver isso, se o senhor quiser me mandar embora, eu aceito. Aquele patrão dele ali ficou até emocionado, né, porque eu gostava dele, muitos anos de convívio. Falou para ele, olha, eu confiava em você antes, mesmo você, né, me enganando, né? Agora eu confio muito mais. E você vai me pagar o que você me roubou, trabalhando e sendo um bom funcionário daqui para frente, né? Então aquele homem também demonstrou uma mudança de vida, né? Ele era nova criatura, ele não podia continuar mais naquela vida de pecado, de fora. Porque a própria palavra já diz, quem roubava não rouba mais, né? Quem adulterava não adultera mais. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você só tem um Senhor, que é o Senhor Jesus, né? Assim tem que ser com todos nós, né? Principalmente nós que nos declaramos crentes cristãos. Nós temos que ser diferença nesse mundo, temos que ser luz nesse mundo, né? Hoje, então, que você está na rua aí passando, ninguém identifica mais quem é um crente, né? Há 50 anos atrás, você via pelas roupas, a maneira de andar, uma Bíblia, né, embaixo do braço, você identificava. Hoje, a maneira de você identificar um servo de Cristo, um servo do Senhor, é pela honestidade, pela maneira que ele fala, que trata as pessoas, né? Pelo amor que ele assim, demonstra pelas pessoas. Então, a gente tem que fazer diferença nisso aí. Temos que ser luz nesse mundo, né? E procurar andar com dignidade, com honestidade, falar a verdade, né? Tratar bem as pessoas, os vizinhos, principalmente dentro da nossa própria casa, né? Às vezes na igreja nós somos um e em casa nós somos outra pessoa, temos duas caras. Então que essa reflexão de hoje, né, venha nos mostrar que quando a gente realmente estamos vivendo uma vida em Cristo, né, nós temos que fazer diferença e ser luz nesse mundo. Tá bem? Fiquem todos com Deus.